Hora da prosa. Olá pessoal, nossa prosa de hoje tem como convidado o Alexandre Velho, ele é presidente da Federarroz. A Federarroz é a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul e é a instituição que representa 16 associações de arrozeiros regionais, as quais reúnem aproximadamente 6 mil produtores de 205 municípios do Rio Grande do Sul e são responsáveis por gerar cerca de 30 mil empregos diretos. A Federarroz também é responsável pela organização da abertura oficial da colheita de arroz e grãos em terras baixas. E o nosso convidado, Alexandre, vai dar uma visão clara do que foi o evento, né? Este ano, os destaques deste ano, as expectativas para o ano que vem e também um cenário do setor. Olá, tudo bem, Alexandre? É um prazer recebê-lo aqui. Olá, Cláudio, o prazer é meu e um prazer falar aí com os telespectadores do Jornal Campo Aberto. Bom, Alexandre, eu sei que essa edição saiu um pouco fora da casinha com relação ao público. Vocês tinham uma expectativa que foi superada, isso é muito bom. E o que você diria que levou essa 35ª edição a superar essas expectativas de público e engajamento? Olha, primeiro ponto, Cláudio, é que a edição, a 35ª, ela foi um evento que realmente superou totalmente a questão aí da expectativa. Nós tínhamos uma expectativa de 16 mil pessoas, chegamos a 20 mil, são mais de 200 empresas participando do evento, 19 estados brasileiros estiveram na abertura e 14 países também participaram. Isso mostra o profissionalismo, eu diria, um evento técnico, um evento totalmente voltado aí para trazer muita informação, e informação tanto nas lavouras, com as vitrines tecnológicas, que eram mais de 50, como também mais de 100 horas de palestras nos auditórios principal e também na arena digital. Então, realmente, a abertura ela se consolidou como a maior abertura de grãos da América Latina, não só do Brasil. Hoje, a abertura do arroz se tornou, então, realmente uma responsabilidade bastante grande que a Federarroz tem em organizar um evento desta magnitude, mas com a certeza e com a convicção de que o produtor que participou, ele realmente saiu muito satisfeito por tudo que teve a oportunidade de observar a campo e também a parte da feira aí que teve uma participação muito grande das empresas. Importante, né, que tudo isso que você disse acaba trazendo uma importância muito, muito grande, né, para os produtores, né? Sim, hoje a informação é um insumo fundamental para os produtores terem sucesso na agricultura. Eu falo agricultura porque não é somente arroz que os nossos produtores plantam, eles têm soja, 40% dos produtores de arroz plantam soja na metade sul do Rio Grande do Sul, que é composta por 6 regiões arrozeiras, e além da soja, também a pecuária tem uma participação bastante importante, e rotação de culturas, áreas de milho também sendo testadas. Claro que o milho é irrigado e buscando sempre estas alternativas, porque a rotação de culturas é exatamente o que nos melhora a fertilidade de solo, aumenta a produtividade para enfrentar o principal problema, Cláudio, que nós temos hoje da cultura do arroz, que é o alto custo de produção. Então, são ferramentas que nós começamos a utilizar cada vez mais. Então, a parte de gestão, não só a gestão agronômica, mas a gestão econômica e financeira dos nossos negócios, porque hoje o produtor tem que ser um profissional da agricultura. Você fez uma observação que eu achei muito importante. Você acha que
o produtor brasileiro como um todo, seja ele na atividade que tiver dentro da sua propriedade, ele entendeu realmente que a informação é um insumo valioso e importante, necessário para essa gestão que você comentou? É fundamental. A informação hoje está muito rápida, mas nós temos que ter também ferramentas de gestão e estes eventos, né, que nós chamamos aqui no Sul dos dias de campo, e a abertura da colheita se tornou o maior dia de campo do Rio Grande do Sul, ele também é uma oportunidade de troca de experiências. Produtor que quer se manter na atividade agrícola, ele vai a estes eventos e isso também proporciona, então, uma troca de informação muito valiosa entre os produtores. Você teve a oportunidade de conversar com muitos produtores, você conversou com certeza com muitos produtores de outros países, representantes de entidades, né? Qual foi o feedback que você teve dessas pessoas a respeito dos temas e essas inovações apresentadas nesse evento, Alexandre? Olha, principalmente o pessoal do Mercosul aqui, Paraguai, Uruguai e Argentina, que tiveram um grande número de participantes, eles ficam impressionados com o nível tecnológico hoje das nossas lavouras, o nível das nossas máquinas, e isto, inclusive, Cláudio, está exigindo um retorno da mão de obra mais jovem para a agricultura para poder se adaptar a este nível de tecnologia. Nós temos hoje nos tratores, nas colheitadeiras, uma tecnologia muito forte e isso está, então, nos exigindo uma adequação desta mão de obra e o jovem, por ter facilidade nessa questão, é muito importante e isso está atraindo, inclusive, com melhores salários, a turma jovem de volta para o campo, né? O que eu entendo, Alexandre, é que isso é um caminho sem volta, a tecnologia estará cada vez mais presente, né, em todos os sentidos, dentro das ferramentas e máquinas usadas no campo, né, nas propriedades. E eu vejo também que eu tenho uma visão muito positiva com relação a isso, porque isso agrega, perdão, atrás de volta o jovem que buscava sucesso nas grandes cidades, muitas vezes abrindo mão do seu potencial e até mesmo de sua aptidão, que era estar lá no campo. Perfeito. E muitos jovens que são oriundos de família do interior acabam indo para a cidade em busca aí de alternativas, em busca de alguma oportunidade, e muitas vezes esta oportunidade está exatamente lá aonde ele saiu, né? Uhum. Então isso é uma tendência de nós valorizarmos mais a mão de obra, isso é fundamental. Então gestão de pessoas está neste portfólio de gestões. E o produtor hoje, como eu te comentei, esse profissionalismo exige que ele tenha um conhecimento macro. Foi-se o tempo, Cláudio, que para plantar qualquer grão eu precisava somente de agronomia. Hoje eu preciso ter conhecimentos na área de administração, principalmente a área econômica, porque o que importa na atividade rural é resultado econômico, seja no arroz, na soja, ou até mesmo na pecuária ou no milho. Então é isso que nós estamos trazendo com a abertura, este nível de informação que vai dar sustentabilidade aí aos produtores rurais. E nesse entendimento de administração, de economia, a gente tem que lembrar que nosso país não é um país fácil e eu não considero o país um país que seja parceiro do produtor, uma vez que a gente tem aí demonstrações claras em alguns momentos, e agora, recentemente, nós tivemos um episódio que eu achei lamentável, que é essa questão do Plano Safra, essa redução do Plano Safra, né? Lembrando que dos mais de 400 bilhões destinados originalmente, apenas 260 bilhões haviam sido repassados de fato,
e essa liberação emergencial de 4 bilhões e pouco não representa nem 2% do saldo remanescente que ainda estava para ser usado. Então isso mostra um despreparo absurdo por parte do governo com relação até à segurança alimentar, não só brasileira, mas do planeta, uma vez que nós temos uma participação extremamente grande, importante no abastecimento do mercado internacional, das pessoas, dos consumidores de outros países. Perfeito. Inclusive, o governo fala em diminuir o preço dos alimentos, mas não Mas fala como? em diminuir o preço, por exemplo, do custo de produção, né? Então, na mesma semana que fala nisso, aumenta o preço do óleo diesel. Não, a coisa não fecha. Questão aí da produção, nós temos um grande mercado consumidor, falando no arroz, são 800 mil toneladas por mês que o Brasil consome. O Brasil é autossuficiente na produção de arroz, porém ele tem que buscar aí um pouco no mercado externo, porque nós temos a exportação de 10 a 20% do que nós produzimos é exportado. A grande questão é que nós produzimos aqui um arroz de alta qualidade, é o arroz que o consumidor brasileiro está acostumado, e não é o arroz da Ásia, por exemplo, como ocorreu o ano passado, uma importação de Absurda. volume grande, aí, absurda, sem necessidade da Tailândia, de um arroz que não é o arroz que o consumidor gosta, né? E o arroz da Tailândia, então, não tem a qualidade do nosso arroz. Por isso que eu vejo que o viés correto está de um estímulo maior através de políticas públicas, cortar um pouco na própria carne, é o mesmo assunto, se tu observar, Cláudio, da questão do déficit fiscal. Nós temos que cortar custos para aí sim ter um preço mais acessível. E falando em preço, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui contigo e dizer que o arroz brasileiro custa, em média, entre 5 e 7 reais o quilo, e eu somente tenho no mundo arroz por menos de 5 reais, praticamente na Índia. Porque no restante do mundo, o Brasil se coloca no número 85 do país com o arroz mais barato. Meu Uma Deus. diferença. Além de ser mais barato do que 84 países, ele tem uma qualidade superior. Então vejam vocês o absurdo que nós nos deparamos, que nós temos sim um produto acessível e o governo não fala do preço do ovo, não fala do preço da batata, do feijão, da farinha, da massa e fala no arroz. O arroz continua sendo um produto acessível e se eu baixar, por exemplo, para R$ 4 o preço do quilo ao consumidor, eu estarei sinalizando R$ 80 aos produtores. E o custo hoje do arroz não baixa de R$ 90 a saca de 50 quilos. Fica entre 90 e R$ 100 ao produtor, 5 a R$ 7 ao consumidor. Eu não tenho como trabalhar, Cláudio, com arroz a R$ 4 e a consequência deste preço vai ser endividamento e também aí a dependência cada vez maior do mercado externo. O que me traz grande preocupação e assim, é com os índices oficiais que o governo divulga de inflação, que não fazem sentido para a cadeia produtiva. Os números não fecham. A gente sabe o quanto a inflação é galopante na cadeia produtiva. Você mesmo acabou de citar aí o aumento do diesel. Então, se você colocar na ponta do lápis, a inflação da cadeia produtiva não é a mesma divulgada pelo governo. E isso parece colocar o consumidor, principalmente a classe menos favorecida, contra a cadeia produtiva, porque a cadeia produtiva alega que os custos não fecham, as contas não batem. E o governo fala que a inflação não é tão alta assim, que pede opções para que o consumidor busque outras alternativas. Não é bem assim, não é uma coisa muito honesta, né? Não faz muito sentido. Diante de todos esses desafios, Alexandre,
a gente tem que pensar que vem aí, no próximo ano, mais uma edição. Então nós temos aqui o início, vocês começaram, estão colhendo aí essa safra, e ao mesmo tempo tem que se preparar para vencer esses desafios e montar tudo isso novamente para 2026. Como você, né, quais as suas expectativas para tudo isso, para passar esse ano? Olha, o primeiro ponto é atualizar os custos de produção. Nós temos a expectativa para esta safra de aumento de pelo menos de 3 a 5% no custo, pela necessidade de recuperação estrutural, recuperação de canais de irrigação, canais de drenagem que foram danificados na enchente, Uhum. recuperação de estruturas de armazenagem, estruturas de solo que foram danificados e o próprio aumento aí dos combustíveis e também dos fertilizantes que voltaram a subir. Tudo isso deve dar uma diferença e o produtor tem que atualizar, então, os seus custos. E Uhum. nós vamos também solicitar à Conab uma atualização dos custos da Conab, não bate os custos que a Conab apresenta. Eles falam que arroz a R$ 80, o produtor tem 20% de resultado financeiro. Isso não existe. Eu comprovo isso através de tabelas, de números aí. E também outra questão é que a Conab não admite falar em custo total, é somente em custo de desembolso, e é outro absurdo, porque eu tenho investimentos, eu tenho a questão que o produtor vive da atividade, a única atividade que ele tem é o arroz, como é que eu não vou considerar um gasto pessoal nesta conta, né? É. Então, tudo isso são metodologias que nós vamos ter que olhar mais de perto e evoluir aí na busca também, eu citaria, de um seguro rural mais eficiente. Nós precisamos de uma subvenção maior para trazer uma garantia, Cláudio, de fornecimento da subvenção aos produtores, porque hoje somente em torno de 10% da área brasileira é custeada pelo seguro, coberta pelo seguro. Então eu vejo que esta é uma grande questão a ser enfrentada dentro do Plano Safra, um valor maior de subvenção para poder, então, diminuir o prêmio pago pelo seguro, que hoje é praticamente inviável. É interessante que as pessoas que não fazem parte diretamente, mas que possam compreender, por exemplo, quando a gente fala de uma safra, a gente está falando a safra 25, 26, ela começa em junho, em julho e termina em junho do ano que vem. Esse é o calendário. Mas quando a gente fala de custos de produção, a gente também tem que levar uma coisa em consideração, a depreciação das máquinas. Quando a gente fala de safras, de uma Sim. uma colhedora, por exemplo, ela tem 2 safras. Não é que ela tem 2 anos, não, não. Ela colheu agora arroz, por exemplo, ela vai correr, quando ela vai colher soja, já é a segunda safra. Só que entre uma safra e outra, ela passa por uma revisão total. Por quê? Porque senão ela vai parar na hora que não pode parar. E isso tudo é custo. Então, o Perfeito. produtor americano, por exemplo, ele fica com uma máquina 2 anos, 3 anos no máximo. O brasileiro, ele não consegue, diante do custo exorbitante de uma máquina. Enfim, são coisas que a gente tem que levar em consideração, e aí é onde a conta não fecha com relação ao que a Conab apresenta, e a gente precisa trazer os técnicos da Conab para o campo de fato, e não ficarem atrás de uma mesa de escrivaninha, no escritório, no ar-condicionado, fazendo contas que não fazem sentido para o produtor. Bom, Alexandre, estratégias para aumentar a participação do público por ano que vem, mesmo tendo essa Ó, surpresa? a régua está alta, a régua está É, alta. Já manter esse público já é um grande desafio, mas nós vamos trabalhar forte aí na busca de uma programação cada vez mais imperdível aos produtores, nomes nacionais que nós buscamos sempre aí para fazer também uma atração ao pessoal que vem de fora. Então, realmente é um grande desafio, mas a Fedrarroz já fez 35 e vai com muita força aí para a 36ª.
Bom, eu não gosto assim de falar nisso, porque foi um momento muito, muito difícil para todos nós brasileiros, principalmente para os nossos irmãos do Sul. Esses resultados que eles vêm apresentando, não só na produção, mas também na qualidade dos eventos que eles realizam lá, depois de tudo que eles passaram, é realmente a gente tirar o chapéu para eles e agradecê-los por não desistirem. E o resultado está aí. Então, parabéns, Alexandre. Gostaria de, em seu nome, estender esse cumprimento a todos os trabalhadores do campo aí do Rio Grande do Sul que estão fazendo um brilhante trabalho e garantindo a nossa segurança alimentar. Arroz não vai faltar na nossa mesa, graças ao trabalho que vocês vêm fazendo. Então, parabéns. E eu espero, em uma próxima oportunidade, estar aí junto com vocês numa abertura, quem sabe na próxima, para acompanhar tudo isso. Então, parabéns e muito obrigado. Perfeito, Cláudio. Eu que agradeço o espaço, poder levar aí aos telespectadores a realidade da nossa cultura do arroz, buscar então esta segurança maior com relação aos financiamentos, às taxas de juros, ao seguro, porque qualidade nós temos no nosso produto e nós temos que ter então estas ferramentas, estes auxílios para poder manter os produtores na atividade, produzindo este arroz de alta qualidade. Um grande abraço a ti e um excelente trabalho. Obrigado, Alexandre. Bom trabalho para vocês. Hora da Prosa.